Você já se perguntou se o que está vivendo hoje no seu casamento é o fim ou apenas o começo de uma restauração que Deus já está realizando nos bastidores? É possível que enquanto você pensa que tudo está desmoronando, o céu esteja, na verdade, reconstruindo aquilo que parecia perdido. Muitos não percebem, mas a restauração divina raramente começa de maneira visível. Ela começa no invisível, no silêncio, nos detalhes que só um olhar atento e um coração sensível conseguem perceber. Talvez seja exatamente isso que está acontecendo agora na sua vida. E este vídeo pode ser o que vai abrir seus olhos para enxergar. Quando falamos de casamento, não falamos apenas de um contrato ou de um acordo social. Falamos de uma aliança que, diante de Deus, carrega peso eterno. No livro de Gênesis, vemos que a união entre homem e mulher foi estabelecida antes mesmo de qualquer instituição humana, como um reflexo da relação de amor, cuidado e compromisso que o próprio Criador tem com a sua criação. É por isso que, quando algo começa a ruir dentro dessa aliança, a dor não é apenas emocional, mas espiritual. E é também por isso que Deus se importa tanto em restaurar o que foi quebrado. Porém, essa restauração nem sempre vem da forma ou no tempo que esperamos. O problema é que, quando estamos feridos, cansados ou decepcionados, tendemos a enxergar apenas o que está na superfície. Discussões, afastamento, frieza, palavras mal interpretadas, gestos de indiferença. E esquecemos que por trás de tudo isso existe um campo espiritual, onde Deus está agindo. É como na história de José, no livro de Gênesis, que passou por injustiças e aparentes derrotas, mas no final entendeu que tudo fazia parte de um plano maior. No casamento, muitas vezes, o que você vê como um período de perda pode ser o terreno onde Deus está plantando algo novo. O primeiro sinal de que Deus pode estar restaurando o seu casamento é que os pequenos gestos começam a voltar, mesmo que timidamente. Pode ser algo simples, como uma mensagem inesperada, um olhar diferente, um cuidado que você não via há muito tempo. Não é a grandiosidade do gesto que importa, mas o que ele representa. Quando o coração começa a ser tocado por Deus, ele desperta atitudes que, aos olhos de quem está atento, são como pequenas luzes no meio da escuridão. É exatamente como aconteceu com o filho pródigo, que, antes de voltar para casa, teve um momento de reflexão e deu passos pequenos, mas decisivos, em direção à reconciliação. Esses pequenos gestos não devem ser ignorados ou menosprezados. Eles são sinais de que algo está acontecendo no íntimo, muitas vezes de forma imperceptível para quem não está buscando perceber. O segundo sinal é o peso da mágoa começando a diminuir. Você pode até ainda sentir tristeza ou dor por coisas que aconteceram, mas de alguma forma começa a perceber que já não sente o mesmo desejo de atacar, de se defender ou de relembrar constantemente o que feriu. É como se Deus começasse a colocar bálsamo nas feridas, amolecendo o coração. Esse é um processo que lembra muito o que vemos no livro de Oséias, onde Deus pede ao profeta que ame e receba de volta uma esposa que o havia traído, mostrando que o amor dele é capaz de curar as feridas mais profundas. Quando a mágoa começa a perder força, é sinal de que a restauração já está em curso, porque o coração está sendo preparado para algo novo. Mas é importante entender que esses sinais nem sempre aparecem de forma linear. Pode ser que um dia você sinta esperança e no outro volte a sentir dor. Isso não significa que Deus parou de agir, mas que a restauração é um processo. Assim como uma planta não cresce da noite para o dia, o coração humano também leva tempo para se transformar. É nesse intervalo que muitas pessoas desistem, acreditando que nada está mudando, quando, na verdade, as raízes da mudança estão se aprofundando debaixo da superfície. E aqui está um ponto essencial. A restauração começa dentro de cada um.
Antes que Deus una novamente duas pessoas em harmonia, Ele trabalha individualmente, tratando o orgulho, curando inseguranças, quebrando padrões de comportamento que afastam e trazendo de volta a humildade para pedir perdão e oferecer perdão. Talvez, nesse momento, Deus esteja mais preocupado em curar você do que em mudar imediatamente a outra pessoa. Porque, uma vez que o seu coração é transformado, você se torna um canal para que a transformação alcance também o coração do outro. Essa verdade é confirmada ao olharmos para tantas histórias bíblicas em que Deus trabalhou de dentro para fora. Na vida de Davi, por exemplo, antes de ele ser rei, foi necessário passar por um longo processo de amadurecimento, enfrentando desafios e aprendendo a depender de Deus em cada passo. No casamento, a lógica é semelhante. Deus prepara primeiro o interior, para depois manifestar a mudança exterior. Talvez hoje você esteja olhando para a sua relação e se perguntando se ainda vale a pena acreditar. E a resposta que ecoa do coração de Deus é: eu sou capaz de fazer novas todas as coisas. A Bíblia não promete que será fácil, mas promete que nada é impossível para aquele que criou o amor e sustenta alianças. Se há sinais, mesmo que pequenos, é porque ainda há algo que Deus pode regar e fazer florescer. Então, se você já percebeu o retorno desses pequenos gestos e sente que a mágoa, aos poucos, está perdendo espaço, saiba que esses são indícios claros de que Deus está agindo. Pode não ser no ritmo que você gostaria, mas é no tempo perfeito dele. A restauração divina não se baseia em pressa, mas em profundidade. E quando ela chega, o que é reconstruído se torna mais forte do que antes. E este é apenas o começo do que vamos explorar juntos hoje. Terceiro sinal: a comunicação começando a se reabrir. Esse talvez seja um dos sinais mais subestimados e, ao mesmo tempo, um dos mais preciosos. Quando um casamento está ferido, a comunicação normalmente se torna fria, distante ou até inexistente. Palavras passam a ser trocadas apenas por obrigação, com tom ríspido ou neutro, sem qualquer emoção. Muitas vezes, o silêncio se torna mais frequente do que o diálogo. Mas quando Deus começa a agir na restauração, algo muda, ainda que de forma muito sutil no início. Pequenas portas de conversa começam a se abrir. Talvez isso aconteça em algo simples, como uma pergunta sobre o dia, um comentário sobre um assunto neutro, ou até mesmo a disposição de ouvir uma resposta sem interromper. Pode parecer pequeno, mas para quem viveu semanas, meses ou até anos de frieza e silêncio, isso é enorme. É como ver uma rachadura na parede por onde a luz começa a entrar. É um sinal de que, mesmo que as mágoas ainda existam, o coração está disposto a tentar outra vez. Na história de José, no livro de Gênesis, vemos um retrato perfeito dessa reabertura. Depois de ser traído e vendido pelos irmãos, José poderia ter-os ignorado completamente. Mas quando eles apareceram diante dele no Egito, ele não os expulsou. Ao contrário, começou a falar com eles, ainda que de forma estratégica, testando suas intenções. Ele fez perguntas, escutou, criou oportunidades para que o arrependimento fosse demonstrado. Assim também, na restauração de um casamento, a comunicação volta em pequenas doses e Deus nos convida a tratá-las como sementes preciosas. Uma palavra hoje, uma escuta atenta amanhã. Cada gesto é como regar um solo que estava seco, preparando-o para florescer novamente. Quarto sinal: o desejo, mesmo que tímido, de estar perto. Quando existe mágoa profunda, a tendência natural é evitar a presença do outro. Muitos casais chegam a viver como estranhos na mesma casa, compartilhando apenas o espaço físico, mas não o emocional. Porém, quando Deus começa a restaurar, algo muda no coração. Surge um desejo de proximidade. Não precisa ser algo grandioso.
Pode ser a escolha de se sentar na mesma sala, assistir algo juntos, fazer uma refeição lado a lado ou até buscar um assunto para iniciar uma interação. Esse desejo é um termômetro espiritual. Ele mostra que mesmo que as feridas ainda não tenham sido curadas completamente, existe uma vontade interna que não vem do orgulho humano de diminuir a distância. É como se Deus soprasse suavemente no coração. Chegue mais perto. Eu estou aqui nesse encontro. No livro de Ruth, vemos um reflexo dessa postura. Ruth tinha todas as razões para seguir o seu próprio caminho após a morte do marido. Ela poderia ter retornado à sua terra natal, recomeçado sua vida e deixado para trás a ligação com Noemi. Mas movida por um amor e compromisso que iam além das circunstâncias, Ruth disse: "Para onde você for, eu irei." Essa escolha de permanecer perto é poderosa. No casamento, quando alguém decide se aproximar novamente, mesmo sem garantias, mesmo com o risco de se machucar, está abrindo espaço para que Deus restaure o que parecia perdido. O desejo de proximidade pode ser muito discreto no início, e é aí que muitos cometem o erro de não perceber o que está acontecendo. Em vez de valorizar esses pequenos movimentos, acabam cobrando grandes gestos ou declarações imediatas. Mas Deus trabalha diferente. Ele reacende o amor passo a passo, porque sabe que o que é reconstruído com cuidado é muito mais sólido e duradouro. Esses dois sinais, comunicação reaberta e desejo de proximidade, são como um alicerce invisível da restauração. Sem eles, as reconciliações se tornam frágeis e temporárias. Com eles, há base para que o restante seja edificado. Por isso, se você está vendo essas mudanças, por menores que pareçam, receba-as como um presente e cuide bem. É Deus mostrando que o que parecia quebrado ainda pode ser restaurado. E antes de seguirmos para os próximos sinais, quero deixar um convite. Se esta mensagem está falando com você, se de alguma forma está trazendo clareza ou esperança para a sua caminhada, se inscreva no canal. Aqui, todas as semanas, compartilhamos palavras que edificam, fortalecem a fé e mostram que Deus ainda escreve histórias lindas. Quinto sinal: a disposição para perdoar, mesmo sem todas as respostas. Esse é um dos sinais mais profundos e espiritualmente significativos na restauração de um casamento. O perdão, muitas vezes, é visto como o último passo de um processo, mas, na verdade, ele começa muito antes do "está tudo bem" dito com a boca. Quando Deus está trabalhando, ele começa a suavizar o coração, tirando a dureza e substituindo-a por algo mais maleável. E isso pode ser visto em atitudes pequenas: deixar de repetir certas ofensas em discussões, parar de alimentar conversas com terceiros sobre os erros do outro, ou até evitar lembranças dolorosas em momentos de paz. O perdão verdadeiro não significa que a dor desapareceu instantaneamente ou que o que aconteceu foi certo. Significa que a mágoa não é mais o motor das decisões. É a escolha de não se vingar, mesmo tendo oportunidade. É decidir caminhar em direção à cura, mesmo sem garantias de que tudo será perfeito no futuro. Essa postura só é possível quando Deus está restaurando, porque o ser humano, por si só, tende a se proteger, mantendo barreiras e distâncias. Um exemplo disso está na vida de José, novamente no livro de Gênesis. Quando seus irmãos apareceram diante dele, esperando punição, ele teve todas as chances de usar seu poder para feri-los. Mas, movido por um entendimento maior, ele disse: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem." Essa visão de propósito acima da dor é o que sustenta o perdão verdadeiro. No casamento, perdoar antes mesmo de ter todas as respostas ou compensações é sinal claro de que Deus está agindo, pois é fruto de um amor que vem dele. Sexto sinal: o retorno do cuidado nos detalhes.
Casamentos em crise geralmente perdem o encanto das pequenas coisas. O olhar carinhoso, o toque espontâneo, a lembrança de um gosto pessoal, o gesto de preparar algo que o outro gosta. Tudo isso vai sendo substituído por um convívio mecânico, como se o relacionamento fosse apenas uma rotina a ser cumprida. Mas quando Deus começa a restaurar, esses detalhes voltam a aparecer, às vezes de forma quase imperceptível. Talvez seja o cuidado em perguntar se a outra pessoa chegou bem em casa, o preparo de uma refeição especial, um bilhete simples deixado sobre a mesa, ou até a preocupação em ouvir uma história até o fim. Essas pequenas atitudes têm um peso gigantesco, porque mostram que o outro voltou a ocupar um espaço de valor no coração. Não é apenas gentileza, é a prova de que a importância foi restaurada. Podemos ver um reflexo disso no livro de Ruth, quando Boaz, ao notar a dedicação dela, ordenou que deixassem espigas extras para que ela pudesse recolher. Era um cuidado simples, mas carregado de significado. Ele mostrava atenção e honra de forma silenciosa, sem discursos grandiosos. No casamento, esse cuidado nos detalhes é como um bálsamo. Não resolve tudo de imediato, mas vai nutrindo o relacionamento aos poucos, até que ele recupere força. Quando o cuidado volta, mesmo que ainda haja feridas a serem tratadas, é como se Deus estivesse soprando vida sobre o que parecia adormecido. É a maneira dele dizer: eu ainda estou aqui e ainda é possível. Por isso, se você está percebendo que pequenos gestos têm voltado e às vezes até partindo de você, entenda que isso não é à toa. É uma evidência clara de que o Espírito Santo está conduzindo um processo de restauração. O quinto e o sexto sinal funcionam como pontes. O perdão constrói a ponte sobre o abismo das mágoas, e o cuidado reconstrói o caminho para que se atravesse juntos. Um sem o outro pode deixar a jornada incompleta, mas juntos eles criam um solo firme para que o amor floresça novamente. Se você está sentindo que essa mensagem toca a sua realidade, que de alguma forma parece que estou descrevendo o que você está vivendo, isso não é coincidência. É Deus falando com você de forma direta e pessoal. E é por isso que eu faço um convite especial. Curta esse vídeo. Aqui cada palavra é pensada para fortalecer sua fé e te lembrar que o seu casamento ainda pode ser restaurado pelo poder de Deus. O sétimo sinal é talvez o mais forte de todos: o retorno da aliança como prioridade diante de Deus. Esse não é apenas um momento bonito de reconciliação, mas um marco espiritual em que o casal, ou pelo menos um dos dois, decide colocar o relacionamento novamente sob a direção do Senhor. Quando Deus está restaurando um casamento, Ele não apenas cura as feridas emocionais ou aproxima fisicamente, Ele restabelece o pacto espiritual que foi feito diante dele. E isso é visível quando a oração volta a ocupar o centro, quando existe a disposição de buscar juntos, mesmo que timidamente, a vontade divina para o futuro. No livro de Gênesis, vemos que Deus cria a união entre homem e mulher com um propósito: que sejam uma só carne. E quando essa unidade é ferida, a restauração verdadeira só é completa quando ambos reconhecem que não são apenas duas pessoas tentando dar certo, mas parte de um plano celestial muito maior. O sétimo sinal se manifesta quando as conversas deixam de ser somente sobre nós dois e passam a ser sobre o que Deus quer para nós. Quando decisões começam a ser filtradas pela oração, e não apenas pelo impulso ou pela necessidade do momento. Muitas vezes, essa reconexão espiritual começa de forma desigual. Pode ser que apenas um esteja buscando, enquanto o outro ainda hesita. Mas quando Deus já iniciou a obra, Ele honra a fé daquele que se mantém firme. E aos poucos, o outro também é atraído para essa nova fase. Esse sinal também traz consigo uma mudança de atmosfera. O lar, antes carregado de discussões, se torna mais leve. As palavras se tornam menos cortantes e mais cuidadosas.
Até mesmo o tom de voz muda. Há um respeito renovado, não apenas pela pessoa amada, mas pela presença de Deus que se deseja honrar dentro do casamento. É nesse ponto que muitos testemunhos de restauração começam a se formar. Não porque tudo se resolveu da noite para o dia, mas porque as bases foram novamente colocadas sobre a rocha. E quando algo é reconstruído sobre a rocha, as tempestades podem até vir, mas não derrubam a casa. O sétimo sinal, portanto, é a prova de que Deus não está apenas consertando algo quebrado, mas dando um novo significado para essa união. É quando o amor, o respeito e a fé voltam a caminhar juntos e a presença dele se torna não apenas convidada, mas permanente no relacionamento. Se você está ouvindo tudo isso e percebe que, de alguma forma, Deus já começou a restaurar o seu casamento, mesmo que os sinais sejam pequenos, saiba que nada disso é por acaso. Cada passo, cada mudança de atitude, cada momento em que a conversa é mais calma e o respeito é restaurado, é o próprio Senhor agindo nos bastidores. Talvez você ainda não veja o quadro completo. Talvez ainda existam feridas abertas e lembranças dolorosas que insistem em voltar. Mas lembre-se, quando Deus se propõe a restaurar algo, Ele não remenda, Ele recria, Ele transforma, Ele renova o que parecia perdido. Assim como aconteceu na história de Oséias, em que o amor perseverante venceu a distância e a rejeição, Deus é capaz de trazer vida novamente onde parecia não haver mais esperança. O mesmo poder que uniu vocês um dia ainda é o mesmo que pode reescrever essa história. Hoje, o que o Senhor pede é que você continue confiando, mesmo quando o cenário não for perfeito. Que mantenha seu coração aberto para perdoar e ser perdoado. Que mantenha a fé viva, mesmo quando as circunstâncias tentarem apagá-la. Porque a restauração não começa do lado de fora, ela começa no interior. E aqui vai uma palavra profética para você. O tempo de choro e incerteza está sendo trocado por um tempo de paz e recomeço. O Senhor está alinhando corações, quebrando barreiras e derrubando muros que foram construídos pela dor e pela mágoa. Prepare-se para viver dias em que a presença dele será sentida em cada detalhe da sua casa. Se essa mensagem falou profundamente com você, quero que deixe nos comentários a frase: eu creio na restauração do meu casamento. Essa será a sua declaração de fé, não apenas para os outros verem, mas como um testemunho diante de Deus de que você acredita que Ele já começou a obra. E lembre-se, esta é apenas uma parte daquilo que o Senhor quer fazer. Continue buscando, continue orando e continue acreditando, porque quando Ele restaura, nada nem ninguém pode impedir o que está por vir. Antes de encerrar, receba esta palavra final. Creia que o que Deus começou, Ele é fiel para terminar. Não importa o quanto o vento sopre contra, nem quantas vozes digam que é impossível, o céu já decretou a restauração. E o que é decretado por Deus, ninguém pode anular. Se esta mensagem falou ao seu coração, eu quero pedir que você curta este vídeo e compartilhe com alguém que também precisa ouvir esta palavra. Porque assim como ela alcançou você hoje, ela pode ser a resposta que alguém está buscando em oração neste exato momento. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e o seu lar. E que, a partir de hoje, você caminhe na certeza de que Ele já está reescrevendo a sua história. Até a próxima mensagem. Fique em paz.